Olá, já estamos de volta com mais uma edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias, trazendo análises e opiniões sobre os acontecimentos mais importantes do dia no Brasil e no mundo. E, como já era esperado, o ministro negou o pedido da defesa para revisar a decisão de impedir a viagem de Bolsonaro à posse de Donald Trump. Parece mais uma questão pessoal do que de justiça, propriamente dita. Esse e outros assuntos nós vamos analisar no programa de hoje, logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho e eu espero por você. Até já. Eu sou a Gilvânia, aqui de Fortaleza, tenho 49 anos. Há muito tempo que eu sinto muitas dores nas minhas costas, eu ia para o ortopedista, passava remédio, tomava, dava uma melhorada, mas continuava as dores. Fiz fisioterapia e nada de melhorar. Aí eu fui para uma reumatologista, ela disse que era fibromialgia, passou hidroginástica e nada de ficar boa. Continuei sempre com essas dores. Mas quando eu vi a propaganda do Articulark, eu disse, agora é a minha bênção, vou receber ela. E eu comprei, tomei no primeiro pote, eu já senti bem melhor. Estou bem melhor, estou leve, eu senti um peso no meu corpo, dormi e acordava estressada de dor. Mas, para a glória de Deus, esse suplemento foi uma bênção. Olá, meu querido Paulo, é com muita felicidade que eu venho aqui para relatar para os nossos telespectadores a importância do Articulark em suas vidas. Gente, você acabou de acompanhar mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dores. E é isso que eu quero para tua vida, é isso que eu quero para esse ano de 2025. Mais saúde, mais qualidade de vida. Porque quando a gente coloca a saúde em primeiro plano, tudo fica mais fácil. Você consegue trabalhar melhor, você consegue descansar melhor, você consegue aproveitar a família de uma forma melhor, você consegue aproveitar as férias de uma forma melhor e também aproveitar tudo aquilo que você conquistou na vida. A sua casa, o seu carro, a tua empresa, o teu negócio, né? Tudo aquilo que você tem de importante. Se você não tiver saúde, você não consegue desfrutar. E é por isso que eu falo, aonde tem dor, não tem felicidade. E aonde há felicidade, não existe dor. E o Articulark vai trazer para você a felicidade de volta. Você vai voltar a fazer coisas que hoje você não está conseguindo fazer. Por isso que eu quero a extrema atenção. Você, telespectador, que está acompanhando agora a programação, você que tem dores crônicas, dor no joelho, dor na coluna, dor no quadril, aquela dor que não passa. Eu não estou falando daquela dorzinha que dá aqui e ali, não. Estou falando daquela dor crônica, aquela dor que não te deixa em paz. Esse produto é para esse tipo de pessoa, para esse tipo de problema. Dores crônicas. Artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, a tal da escoliose, que é o desvio da coluna. Gente, aquilo causa uma dor terrível. Tem pessoas que não conseguem nem com remédio tirar essa dor. E cá entre nós, né, gente? Remédio de farmácia é a pior solução que existe. Por quê? O remédio, ele é química. Ele vai prejudicar o seu rim, prejudicar o seu fígado e ainda causa dependência. Você já viu aquele negócio de quando você começa a tomar um remédio, daqui a 3, 4 meses, esse mesmo remédio não faz mais o mesmo efeito? Isso acontece porque o seu organismo ele se acostumou com a química e aí já não faz mais efeito. O Articulark é totalmente diferente. Ele é um produto que resolve a causa da dor. Ele não é um analgésico, não é um anti-inflamatório, ele é um tratamento para poder acabar definitivamente com toda a dor e todo o sofrimento. Ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, gente, ácido hialurônico ortopédico. Não adianta. Se não tiver o ácido hialurônico, não resolve. E hoje, o ácido hialurônico ele substitui até a cirurgia. Ninguém mais faz cirurgia hoje. Colocar prótese, nada disso. É coisa do passado. Hoje, falta de cartilagem, osso batendo com osso, se resolve com infiltração, preenchimento com ácido hialurônico ortopédico, para não bater o osso com osso. Só que você já ouviu falar? Cada aplicação dessa é um absurdo. Tem clínicas que cobram até R$3.000 cada injeção. Você não vai precisar pagar esse preço absurdo e muito menos ter que esperar por cirurgia. Vai fazer um tratamento de primeiro mundo com uma fórmula premium e eu tenho certeza que daqui a uma semana, 2 semanas no máximo, você também vai estar contando o seu depoimento, o seu testemunho, a sua vida se transformando. Então, gente, não pare por esperar. Comece o ano de uma forma diferente. Comece o ano pensando na sua saúde, que é a sua maior riqueza. A nossa riqueza não é carro, casa, trabalho, bens materiais, muito menos dinheiro. Nossa maior riqueza é a nossa saúde, porque sem ela, infelizmente, não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então, para esse ano de 2025, eu quero que você coloque a sua saúde na frente. Você que tem artrite, artrose, bursite, fibromialgia, hérnia de disco e não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com tratamentos paliativos e com remédios de farmácia, já prepara um papel e a caneta porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, os 7.000 primeiros telespectadores vão ganhar o maior desconto possível. E o melhor, se você for aposentado ou pensionista, o desconto ainda é maior. Então, gente, coloque a sua saúde em primeiro plano e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591
4391. Ligação gratuita. Se você não quiser ligar, pode também chamar a gente através do WhatsApp. Esse mesmo número, salva nos contatos, chama a gente no WhatsApp. Um especialista em saúde, uma pessoa que entende do assunto, vai te atender, vai te acompanhar, porque não é só vender. Aqui nós acompanhamos o tratamento. A gente liga para saber se está tomando direitinho, faz todo o acompanhamento para que você tenha o seu resultado certo. Porque para mim, o que interessa é o seu resultado. É você contando aqui a sua vitória, o seu testemunho. Então, gente, não espere. Ligue agora e peça o seu. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, além do desconto especial, ainda vai ganhar de presente nossas duas novas pomadas. Lançamento. Pomada Bálsamo Dourado com mais de 10 bioativos e a pomada Gelo Seco, que tira a inflamação e todo o inchaço das pernas. Junto com elas, ainda vai o aparelho de massagem profissional que todo mundo adora. Tudo isso recebe na porta de casa, pagamento só para fevereiro. Você se trata agora, melhora e só paga depois. Tá esperando o quê? Ligue e peça o seu. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Nesta quinta-feira, a defesa do ex-presidente Bolsonaro fez tudo certo, como manda o figurino. Entrou com uma petição de agravo regimental na Corte Suprema, pedindo que o relator reconsiderasse a decisão, que tomou ainda no mesmo dia. Bolsonaro tinha esperanças de seguir para os Estados Unidos e participar da cerimônia de posse do novo presidente, Donald Trump. O convite foi realizado nos mesmos moldes que para outras autoridades mundiais, como Javier Milei, da Argentina, por exemplo. Mas o ministro relator entendeu que não seria importante a presença de Bolsonaro na festa e manteve a decisão com a negativa. Em seu despacho, publicado nesta sexta-feira de apenas 4 páginas, ele foi curto e enfático, demonstrando que mantém a decisão que indeferiu os pedidos formulados por Jair Messias Bolsonaro por seus próprios fundamentos. E manda encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo máximo de 5 dias, nos termos do artigo 52, inciso 13º do Regimento Interno da Suprema Corte. Dá 5 dias para a PGR se pronunciar? É brincadeira, né? E se a Procuradoria, por acaso, falar que Bolsonaro pode viajar? Aí não dá mais tempo. E a Procuradoria também não voltaria atrás e não iria contrariar uma decisão do relator já previamente acordada. De jeito nenhum. Sendo assim, Bolsonaro não vai para a posse de Trump. E eu acabei perdendo mesmo a aposta que fiz com Alfredo Bessoff, o nosso comentarista aqui no Mundial Telenotícias. Fazer o quê? Mas o curioso é que nem de longe isso pode ser compreendido dentro das esferas padronizadas da justiça brasileira. Porque é uma decisão de conveniência, se não vejamos. Não seria a mesma coisa que aconteceu na posse de Javier Milei? Ali o ex-presidente estava na mesma situação e o pedido para se ausentar do país foi concedido, ainda que se tratasse de um país membro do Mercosul. Por que com Trump está sendo diferente? E mais, o presidente Lula não teve nenhuma restrição de viagem internacional quando estava respondendo a processo em estágio mais avançado que Bolsonaro em 2020. Ele tinha sido condenado a 25 anos de reclusão e respondia em liberdade. Nessas condições, ele viajou para a França, Suíça e Alemanha. Por que a corte liberou Lula naquela época e agora não libera Bolsonaro? De novo, são 2 pesos e 2 medidas quando a situação envolve a direita. Não há como entender diferente. Não há. E é sempre em defesa da democracia, como se a mesma estivesse sob algum ataque eterno e efetivo. Quem está sob ataque é o povo brasileiro com as mazelas do governo federal, do governo em questão. A economia afunda o país a cada dia e está tudo bem. O poder de compra do brasileiro está indo para o ralo, mas está tudo bem.
E o governo não tem coragem de cortar na própria carne, continua aumentando os gastos públicos como se não houvesse mais o amanhã. Mas está tudo bem. O pior para o país seria a ida de Bolsonaro para a posse de Trump. A democracia precisa de reforços, precisa ser aprimorada e acompanhar os avanços tecnológicos do mundo moderno e digital. Para 2026, ela será mais do que nunca necessária, pois tudo indica que não haverá outra chance para essa turma que anda fazendo besteiras por aí. E se for a vontade do povo, estando tudo dentro da Constituição e às claras, é importante dizer isso, qualquer resultado deverá ser respeitado. E alguém tem dúvida de que serão os tempos mais difíceis para a esquerda brasileira em toda a história? Imagina o que esse pessoal vai fazer para não largar o osso. Mas como são cegos e desprovidos de empatia cognitiva para com o eleitorado, poderão tomar uma surra que jamais esquecerão. Vários parlamentares brasileiros já estão nos Estados Unidos e outros ainda a caminho para as celebrações da posse de Trump, que irão começar neste sábado e irão até terça-feira, dia 21 de janeiro. E esses parlamentares que estarão no país irão pedir pessoalmente, como prioridade, em um dos eventos de posse, que estarão frente a frente com o novo presidente, que ele mande suspender os vistos de Moraes e demais auxiliares que compartilharam da tomada de decisões. Essa é uma questão que está mais do que certa para acontecer. Mas antes, ainda vai haver uma oportunidade de arrumação da casa. Caso ainda persista, caso nenhuma compaixão seja demonstrada, aí a guilhotina vai descer mesmo com peso e muita força. Uma pena que a escolha tenha sido por esse caminho. Só que uma vez começada, não terá mais narrativas que convençam do contrário. Por mais que haja esperneio, não haverá ninguém a quem se possa recorrer. Com o leite derramado, não adianta mais o choro compulsivo. Que pena. Vamos abrir mais um espaço para o nosso apoiador agora, dar o recado dele e nós voltamos na sequência para continuarmos a analisar esses assuntos, esses principais acontecimentos, com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. É bem rapidinho. Até já. O recado é rápido, mas é muito importante. Eu quero falar com você, meu amigo, sobre um produto espetacular. Max Viril tem mudado totalmente a vida de muitos homens. Então você que tem uma rotina exaustiva, você que anda cansado, recomeçou o ano e parece que os problemas continuam os mesmos. Ejaculação precoce, o relacionamento que esfriou. Olha, presta atenção. Max Viril possui a melhor nanotecnologia, uma fórmula exclusiva, tem prêmio no Reclame Aqui, tem laudo de eficácia e vai trazer uma explosão de vitalidade. Sabe por quê? Depois dos 30 anos, Paulo, vai diminuindo a produção de testosterona 1% ao ano. E isso interfere em tudo. Além disso, os problemas circulatórios também. Diabetes, colesterol, pressão alta, tudo isso acaba impedindo e impactando na sua potência. Quando a gente fala de Max Viril, olha, é uma mudança completa, meu amigo. Ele regula a testosterona, aumenta a potência em 10 vezes mais, aumenta o desejo, vai tratar todos esses problemas, aumentando a sua resistência, o seu tempo de ação. E é um tratamento 100% natural. Quanto mais você toma, mais vitalidade, melhor é para todas as atividades. Você melhora o trabalho, melhora a concentração, tem mais energia e, lógico, vai tirar o relacionamento da rotina, vai trazer de volta essa confiança e essa segurança. Faz o seguinte, para saber mais, tem que ligar no 0800 323 0090. 0800 323 0090. Tira um print aqui do telefone e aproveita para ligar. Sabe por quê? Você que
está acompanhando aqui a programação, você tem desconto de 65%. O frete é grátis para todo o Brasil, o atendimento é personalizado. E você vai levar de presente, ó, aquele smartwatch top de linha, Paulo, aquele que você recebe até mensagem no WhatsApp. O fone sem fio Bluetooth e ainda tem perfume de Max Viril e esse gel muito especial. Mas o mais importante é você se cuidar. Essa mudança é incrível desde o primeiro dia. Então ligue agora, 0800 323 0090. Max Viril é você no controle, Paulo. E já estamos de volta com mais um segmento aqui no nosso canal. Ao invés de ficarem calados, ou seja, deixar a poeira baixar, os caras do PT ainda continuam esperneando, como se tivessem a obrigação de dar o troco, de alguma maneira, no deputado Nicolas Ferreira. Está até engraçado isso. Eles não percebem que quanto mais se mexe nesse vespeiro, mais ferroados eles ficarão. O deputado Zeca Dirceu, filho do ex-ministro da Casa Civil e um dos caciques do partido, disse nesta sexta-feira ser impossível que Nicolas Ferreira tenha conseguido quase 400 milhões de visualizações organicamente, ou seja, sem impulsionamento. Para o petista, houve fraude com o apoio da Meta. Vê se pode isso. Veja como anda a insanidade e o desespero dessa gente. E por esta razão, Zeca Dirceu determinou que a Polícia Federal investigasse o caso como se até isso fosse algum crime previsto em lei. Vamos discutir esse assunto agora com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo. Que absurdo isso, né? O que esses caras estão tentando fazer. E vão ter de morder a meia suja e chulezenta agora, porque não há nada de errado. E a Meta já confirmou as visualizações. Foram isso mesmo, 400 milhões. Qual é a sua opinião sobre esse desespero todo do governo brasileiro e de seus aliados? Seja bem-vindo, Gerson. Bom, muito bom estar de volta e na véspera da grande data que tem sido esperada da assunção do presidente Trump na próxima segunda-feira, que de certa maneira está conectada a esse assunto e eu vou tentar estabelecer um nexo causal até mesmo do que acontece aqui nos Estados Unidos e o que aconteceu nesse fenômeno do Nicolas, que foi um tremendo tiro no pé do governo Lula. Vamos lá. Será que o Zeca Dirceu tem razão? E eu vou te dizer que, em parte, ele está certo, sabe, Paulo? E por que eu digo que, em parte, o Zeca Dirceu está certo? Porque a esquerda e todo o mecanismo que ela já tinha ou detinha de controle social por intermédio dos checadores e dos algoritmos que estavam instalados nas principais plataformas das Big Techs, elas evitavam que determinados assuntos progredissem e tinham instrumentos na mão de várias dessas ONGs, desses grupos de checadores, que estavam associados, veja, pagos por grandes metacapitalistas para modularem o discurso na internet. Só que o que aconteceu? E por isso eu digo que o Zeca Dirceu, em parte, está certo. Por quê? Porque a Meta tomou a decisão de justamente retirar esses freios, esses mecanismos que existiam na mão de um grupo muito bem arquitetado que fazia o seguinte, Paulo, quando eles percebiam que havia um assunto como esse, eles faziam umas denúncias em massa, eles sim, utilizando muitas vezes robôs para derrubarem uma determinada publicação, colocar essa publicação sob júdice no algoritmo e com isso eles conseguiam diminuir a relevância. Só que isso tudo acabou, Paulo. E quando eu falo para você da conexão, é porque na posse do Donald Trump na segunda-feira está previsto em posição de destaque, próximo inclusive à família do Donald Trump, estarem sentados as maiores fortunas que controlam as Big Techs. Não estará somente o Elon Musk. Por incrível que pareça, Trump conseguiu reunir ali todos os grandes apoiadores agora. Veja que alguns inclusive apoiaram com dinheiro, $1 milhão, cada um deles, a festa de celebração da posse de Trump. Mas não é somente a Meta do Zuckerberg,
todos estarão ali praticamente, inclusive o TikTok. Veja que hoje o assunto mais falado aqui nos Estados Unidos, Paulo, que está bombando nas redes sociais, nos telejornais, é sobre a decisão da Suprema Corte que endossou a decisão bipartidária do Congresso, que foi referendada pelo presidente Biden. Foi a Suprema Corte que decidiu que sim, o TikTok tem que ser banido dos Estados Unidos se não houver um comprador americano. E esse assunto, veja que o próprio presidente Trump tinha levantado esse assunto lá atrás, quando no seu primeiro mandato, quando ele atribuía ao TikTok uma ferramenta, uma arma, inclusive, que colocava em risco a segurança nacional. E sabe o que aconteceu? O Trump decidiu que no seu primeiro, logo, dia de administração, muito provavelmente ele vai estender o prazo para implementar essa decisão do Biden, que mandou acabar com o TikTok a partir de domingo. Veja só, segunda é a posse, o TikTok teria que sair daqui dos Estados Unidos domingo, já que a Suprema Corte não obstaculizou essa decisão. E olha só o que acontece, o Trump me parece que já está em negociação para que o TikTok seja comprado por algum grupo aqui dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Trump do primeiro mandato, Paulo, é diferente do Trump do segundo. O Trump do segundo mandato entendeu o que aconteceu com a concentração de poder econômico em pequenos grupos que nós sabemos, como a BlackRock, como a Vanguard, e esses grupos, na verdade, são donos de toda a indústria farmacêutica, da indústria de alimentos, da indústria de telecomunicação e também controlam esses fundos, até mesmo as Big Techs. E o Trump está decidido a fazer aquilo que talvez tenha sido feito lá no início do século passado, por um inovador, quando ele resolve quebrar a concentração, né, das leis antitrust, que fizeram os Estados Unidos bombarem ali na década, logo no início do século passado, e esse momento foi revigorado com Ronald Reagan, e Trump está decidido a ser o terceiro homem ou o terceiro presidente que mais vai promover a descentralização. E acontece que a liberdade de expressão estava sob risco, e ele percebeu. Por isso, quando você faz essa conexão, eu digo o seguinte: o tiro no pé que aconteceu com o Nicholas, que inclusive superou o Trump, eu não sei se você chegou a ler, quando o Trump foi anunciada a eleição do Trump, a publicação teve 50 e poucos milhões de views. O Nicholas bateu 200 em 24 horas. Você tem ideia da dimensão do que é o brasileiro na internet? É uma coisa surpreendente. E isso hoje, Paulo, é o que está em debate aqui nos Estados Unidos. O poder da informação, da inteligência artificial. E por isso, eu creio que o Zeca Dirceu atirou no que não viu, mas acertou. Ou atirou no que viu e acertou no que não viu. Talvez melhor dito. Olha, eu lembro que a Meta, né, especificamente o Instagram, tinha começado com uma ferramentazinha que bloqueava vídeos de política. Para você receber os vídeos de política, você tinha que percorrer um imenso caminho ali dentro das configurações para desbloquear e para receber. Obviamente que isso era um tremendo de um obstáculo, né, um impeditivo para que se pudesse disseminar informações de política. Não importa se fossem verdades ou mentiras, como eles gostam de dizer, né? A extrema esquerda gosta tanto de dizer. Bastava ser de política que o TikTok já bloqueava, mas você tinha que percorrer esses caminhos para desbloquear. Então isso era muito difícil, você fazer com que a sua mensagem chegasse ao maior número de pessoas. Agora, com a retirada desse bloqueio, a coisa explode. Explode para o mundo inteiro, né? E isso é uma grande verdade e por isso a esquerda não está acostumada com isso, porque estava acostumada com o bloqueio, com a pressão que o Zuckerberg disse que eram feitas, né, as pressões feitas por esses tribunais secretos. E nós sabemos muito bem a quem ele estava se referindo, e com toda certeza ele deve também ter documentos comprobatórios, como aconteceu com Elon Musk, né? O Elon Musk divulgou, né, os ofícios enviados e assinados ali, ameaçando ali numa clara
censura, um claro exercício de censura e um desrespeito constitucional vindo de quem jamais poderia cometer isso. Jamais. Não é? Então, as coisas obviamente estão mudando. E essa era a sofisticação brasileira, né, Paulo? Porque aqui nos Estados Unidos isso aconteceu, essa pressão do governo, o FBI, inclusive o Zuckerberg fala numa entrevista que ele foi chamado ao telefone aos gritos de um funcionário do FBI mandando retirar uma publicação. Os funcionários da Meta eram pressionados pelo governo, mas de uma maneira velada. No Brasil, não. Aí no Brasil, onde você está, é impressionante, porque agora o Zuckerberg atesta que aquilo que foi descoberto no Twitter Files pelo Schallenberger, que depois faz o Twitter Files Brasil, tudo aquilo era verdade. Ou seja, no Brasil, a justiça dava ordem para as plataformas retirarem, não uma publicação, mas o perfil inteiro, derrubar a conta. Isso é proibido, isso é inconstitucional, isso é ilegal. Isso no Brasil foi feito com ordem judicial, Paulo. E digo mais, isso aconteceu com a gente no TikTok. TikTok é uma plataforma chinesa e a gente não falava nada demais, falava o que a gente fala hoje, do mesmo jeito, né? Mostrando a verdade como ela deve ser. E o TikTok foi simplesmente, chegou lá e baniu. Nós voltamos com a conta e eles baniram novamente. Então eu acho que ficou muito claro que o TikTok aceitava, né, com muito mais passividade as exigências que também batiam no X e que batiam também na Meta. Isso tudo está mudando bastante. Agora você veja, a Meta, como você está dizendo, nós estamos falando de Facebook, Instagram e o WhatsApp. São as principais plataformas no Brasil do debate político, junto com o X, com o Twitter. Mas você veja que você tem noção de que o WhatsApp, por exemplo, a pedido do governo brasileiro, fez uma série de limitações quando você repassa. Você no WhatsApp, antes você conseguiria passar para um monte de gente. Agora existe toda uma estratégia que eles têm para coibir a ferramenta principal que elegeu o Bolsonaro em 2018. Eles tentaram estabelecer uma estratégia de contenção. E agora você tem ideia do que, por causa de Trump ser eleito, e há uma liberdade nos algoritmos em que a liberdade de expressão está colocando a Alemanha em choque, a França em choque, a Inglaterra em choque e, obviamente, o Brasil também, né, Paulo? Com toda certeza. E mais ainda, todas essas empresas... Vamos falar aqui do nosso lado, aqui, né, do lado como nós assim, que simplesmente analisamos os fatos e emitimos alguma opinião. Essas empresas que são americanas não podem mais censurar nenhum cidadão americano em qualquer lugar que esteja. Ou seja, Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube não podem mais censurar cidadãos americanos. E aí como é que vai fazer? Se o governo do país onde o americano estiver exigir que se censure e essas empresas não podem censurar, já imaginou o tamanho do cabo de guerra que terão que enfrentar? Vão ter que se retirar. E aí, antes de se retirarem do país, vão fazer um anúncio. Agora podem abrir a boca e avisar ao governo americano. E aí vai entrar exatamente aquela situação que ninguém esperava que entrasse, que acontecesse, e que nós vamos dizer agora, da opositora, da Maria Elvira Salazar, ela que é uma opositora ferrenha ao ministro da Suprema Corte, e ela vai presidir, você deve ter essa informação também, Gerson, ela vai presidir o subcomitê de assuntos ocidentais na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos. O poder dela aumentou demais. A republicana correligionária do presidente eleito, Donald Trump, liderou em 2024, apenas aqui para que a gente relembre o fato, uma ofensiva no Congresso norte-americano para impedir a entrada no país de autoridades estrangeiras, todas elas de qualquer país, envolvidas em atos de censura. Né? Lembra da ministra Carmen Lúcia dizendo censurar pode, mas só até o dia 30. Pois esse subcomitê
do hemisfério ocidental. Olha só, isso é o mais importante. Isso saiu exatamente desse jeito, esse tipo de informação saiu no site Metrópolis hoje, nesta sexta-feira, dizendo o seguinte, que esse comitê tem jurisdição para atuar sobre a política externa dos Estados Unidos, sobre a América Latina, Caribe e Canadá, e lida com questões como relações diplomáticas, imigração, sanções, parcerias econômicas, segurança internacional e legislação e monitoramento em áreas como direitos humanos, assistência em situações de desastres e empréstimos. Imagine o tamanho do problema que está vindo aí para a cabeça de algumas autoridades brasileiras, principalmente agora, depois de cancelarem, né, a devolução do passaporte do ex-presidente Bolsonaro. Isso só confirma o que o governo americano está pensando, né, Gerson? Verdade. Você toca num ponto que é uma escalada que está acontecendo. Imagina esse comitê na mão dos republicanos durante o governo Biden, porque os republicanos eles já tinham conseguido a maioria na Câmara, na House. Eles poderiam, até a Maria Elvira Salazar, poderia ter essa mesma função durante o governo Biden e ser travada no Departamento de Estado, como aconteceu. Essa proposta que você cita e toda a documentação que foi assinada pelo Chris Smith em outra comissão ou pelo próprio atual nomeado para o Departamento de Estado, o atual secretário de Estado que estará à frente da política externa dos Estados Unidos, ele, o Marco Rubio, ele assinou um pedido também para o Antony Blinken. E ele simplesmente desconsiderou todas as tratativas que foram propostas pelo Congresso para coibir justamente essa censura explícita que estava sendo promovida pelo próprio governo dos Estados Unidos. E veja que agora não. Agora você tem esse comitê, você tem a Maria Elvira Salazar à frente, só que você tem o melhor amigo dela sendo o chefe do Departamento de Estado. Quando a gente fala de Marco Rubio, a gente tem que lembrar, né, Paulo? Você conhece isso muito bem. Os dois são filhos de imigrantes cubanos, os dois são ativistas contra justamente aquilo que foi gestado por Lula e Fidel Castro. O Foro de São Paulo, que foi uma estratégia de disseminar o poder, seria uma nova fase, como se fosse uma união das repúblicas socialistas da América do Sul. Você lembra quando se falava da URSAL, né? O pessoal falava sobre isso. Na verdade, o UNASUL, Conselho de Defesa Sul-Americano, a ALBA, né? Que havia uma aliança bolivariana, tudo isso foi concebido com dinheiro, ora do petróleo da Venezuela, ora do BNDES brasileiro, com aquelas obras que foram feitas pelas empreiteiras financiadas pelo pagador de impostos do Brasil, que tinham toda uma estrutura que tanto a Maria Elvira Salazar quanto o próprio Marco Rubio sabem exatamente como isso foi montado e como migrou da ideologia para o narcotráfico. Você tem ideia, Paulo, do estrago que pode ser feito quando esses dois estão à frente da política externa e pela primeira vez na história dos Estados Unidos, nós temos um chefe de Departamento de Estado, um secretário de Estado latino, que fala espanhol fluentemente, que conhece toda a geopolítica da América Latina. Então eu vou te dizer uma coisa, Paulo, há uma janela que se abriu de oportunidade, seja para a Venezuela, para Cuba, Nicarágua, e por que não dizer que vai reverberar no Brasil sem precedentes, viu, Paulo? Você falou latino e também latindo como se fosse um pitbull extremamente enfurecido. E Donald Trump acaba soltando os ferozes cachorros dele, né, no bom sentido, né, os dois pitbulls dele, Maria Elvira e o Marco Rubio, para cuidar da América Latina. Nós temos uma fala do Marco Rubio aqui, Gerson, que nós vamos colocar, e eu gostaria que você comentasse, porque ele já começa falando da Venezuela. Já dá um sinal de como vai ser a mão pesada dele dessa política internacional voltada para a América Latina. E principalmente contra os ditadores, os governantes autoritários. Vamos ouvir o que o Marco Rubio disse e a gente volta para comentar. Roda aí.
Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization that has empowered itself of a nation state. And we have seen, I believe, upwards of 7, 8, 9 million Venezuelans have just left the country. More are expected to leave. I was in strong disagreement with the Biden administration because they got played the way that I knew they would get played. They entered into negotiations with Maduro. He agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have these general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers, and the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are beginning to build drone factories for the manufacture of Iranian drones in our own hemisphere. Not to mention the long practice of the Venezuelan regime. It's amazing the way he speaks, isn't it? É maravilhoso a maneira como ele fala, né, não, Gerson? E vai bater pesado em cima dos caras. Comente aí. Você veja que ele introduz quatro temas relacionados ao Brasil. Vamos lá. Primeira coisa é que ele é muito perspicaz e sabe que, como nós já comentamos aqui, eu creio, no nosso último programa, quando a ditadura venezuelana cair, Cuba cai logo em seguida. E ele, como cubano, sabe disso por quê? Porque quando ele cita a Chevron, ele está dizendo que aquele acordo que foi feito em Barbados, que o Brasil foi um dos signatários e que esteve ali endossando, o acordo foi feito pro governo Biden sair de uma situação de política energética na qual ele havia se enfiado, e quando ele adota as pautas da ONU, as pautas de 2030, toda aquela, vamos dizer assim, aquela narrativa que se faz das mudanças climáticas, da mudança da matriz energética, na verdade o governo Biden ele recebeu do Trump um país exportador de energia, e entregou agora de volta para o Trump um país dependente, inclusive, da Venezuela, para você se ajoelhar para o ditador Maduro e permitir que a Chevron faça a exploração de petróleo refino, e parte disso estava indo para Cuba. Então você tem ideia do que hoje representa o Marco Rubio quando está sendo sabatinado pelo Senado. Aí nessa sabatina ele está respondendo perguntas para ser nomeado como secretário de Estado. Ele está dizendo o seguinte: o acordo que foi feito pelo governo Biden foi um absurdo, porque ele fortificou um ditador que agora fraudou as eleições, e isso tem muito a ver com o Brasil por 3 razões, e reverberam. Uma, ele cita o Irã. Ele cita, inclusive, que existem fábricas de drones sendo feitas na Venezuela. E o Irã, hoje, virou um parceiro do governo Lula. Lembre que a assunção do novo presidente iraniano, quando o presidente anterior tem aquele acidente aéreo ali nas montanhas perto do Azerbaijão, na fronteira, e é nomeado um novo presidente, que, na verdade, indicado pelo Ayatollah Ali Khamenei, quando você vê que o Ali Khamenei endossa e o Brasil manda o vice-presidente para essa cerimônia, se senta ao lado dos líderes terroristas, você acha que o Marco Rubio pensa o quê do Brasil? Vou além. Ele fala que a ditadura venezuelana se transformou em um narco-estado. E você sabe quem estava por trás do financiamento do Foro de São Paulo? Justamente as Farc, que frequentaram vários dos encontros do Foro de São Paulo. Então nós temos hoje uma triangulação entre eleições fraudadas, entre narcotráfico e presença do terrorismo internacional, do Hezbollah, do Irã, tudo isso endossado pela atual política externa do governo brasileiro. Então, Paulo, não tem como não respingar no Brasil. Eu acho que nem respingar, eu posso dizer, não tem como afetar muito fortemente a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Essa fala do Marco Rubio foi para a Venezuela? Foi, mas eu creio que foi muito mais para o governo brasileiro, Paulo. Eu acho que tanto o Marco Rubio quanto Maria Elvira Salazar e Donald Trump não veem a Venezuela como um país isolado. Eu acho que quando eles
olham para a Venezuela, já vem a Venezuela com outro braço, que é o Brasil. Então, o que serve para a Venezuela, muito provavelmente, também servirá para o Brasil. E os Estados Unidos, Gerson, só para te lembrar, tem uma outra carta na manga, agora para a conclusão de toda a agenda Trump, Marco Rubio e Salazar para a Venezuela e para a América Latina. Chama-se Pollo Carvajal, que está aí, né? Apenas aí aguardando julgamento. E aí ele vai abrir, já abriu, os caras já têm tudo em mãos. Ele diz, um dos principais argumentos dele é que as Farc financiaram as eleições e a ascensão de presidentes na América Latina. E você já sabe aí o que né, os rumores que surgiram das primeiras, vamos lá, delações, vamos chamar assim, de Pollo Carvajal, né? E isso, a Constituição brasileira já proíbe isso de imediato, né? Mas se ficasse só no Brasil, tudo bem, os caras resolveriam. Mas o problema é acontecer com algumas autoridades brasileiras o que está acontecendo com outras autoridades da América Latina, ou seja, os Estados Unidos julgarem e condenarem lá como parte do narcotráfico. E aí, essas autoridades brasileiras sendo condenadas por narcotráfico terão que cumprir, né, teoricamente, pelo menos é isso que diz a lei, terão que cumprir pena nos Estados Unidos. Por isso que pedem e pagam recompensas pela captura de Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro não vai cumprir pena na Venezuela. Os Estados Unidos querem que ele cumpra a pena por narcotráfico dentro dos Estados Unidos. Já imaginou o que vai acontecer? Você acha que o Carvajal é uma figura criada pela Disney ou, né, pela Marvel? Claro que não, ele é real e o conteúdo deveria ser de extrema preocupação para as autoridades latino-americanas, incluindo as brasileiras, não é? Você tem razão, e eu vou até te dar uma dica e você me cobre, por favor. A Elisa Robson, que fez e escreveu o livro, ela entrevistou o Hugo Carvajal, o El Pollo, lá na Espanha, quando ele ainda estava no presídio. Ela fez um livro, inclusive ela está aqui nos Estados Unidos, falei com ela essa semana, pode me cobrar que eu vou trazê-la aqui um dia no nosso programa para falarmos especificamente de Hugo Carvajal. E esse tema também foi citado durante a oitiva do atual ou do próximo secretário de Estado. O Marco Rubio e a própria Maria Elvira Salazar citaram o El Pollo Carvajal como alguém que precisa ser escutado pelo Departamento de Justiça, que agora, né, Paulo, também estará na mão do presidente Trump, que recebe uma missão muito interessante. Essa procuradora-geral que foi sabatinada essa semana, ela é alguém da estrita confiança do Trump e recebeu uma missão: desfazer o lawfare aqui nos Estados Unidos. E também isso reverbera sobre o Brasil, porque o lawfare que foi feito aqui, ou seja, você utilizar a justiça para a guerra política, para anular adversários, para mandar a Polícia Federal na casa do ex-presidente, você já viu essa história em algum lugar? De você inventar algumas ações criminais completamente esdrúxulas e exóticas, assim no estilo, quem sabe, importunar baleia, né? Mais ou menos assim. Aqui também teve nos Estados Unidos. Só que o americano, Paulo, achou isso um absurdo, porque disse que países que fazem isso são republiquetas de banana. E é assim que o Brasil hoje está sendo visto quando nega a presença do presidente Bolsonaro nesta cerimônia. Eu vi na sua introdução que você toca nesse assunto, e eu vou te dizer uma coisa: a reverberação internacional hoje e a percepção aqui dos Estados Unidos do que está acontecendo no Brasil, hoje é impossível não associar os 2 anos que nós vimos agora passados com o governo Biden intensificando a perseguição ao Trump, quando percebia que ele poderia se candidatar
com o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro no Brasil. É óbvia, a associação para o cidadão americano hoje é evidente. É quase que uma repetição 2 anos depois. O que facilita a nossa vida, né, Paulo? Nós que temos que fazer o comentário, nós temos uma grande vantagem no Brasil. É só a gente olhar o que aconteceu nos últimos 2 anos e dizer, eu sou você amanhã, né? Fantástico, né? A gente poderia esticar um pouco mais, Gerson, mas a gente está chegando no final do programa e eu ainda quero tocar num outro assunto. É um assunto bem interessante, parece que vamos falar de Oriente Médio, que também teve uma influência muito grande com a chegada de Donald Trump, né, que deu um prazo até domingo para que tudo se resolvesse e conseguiu, se resolveu. O Benjamin Netanyahu disse que o acordo foi fechado, foi alcançado o acordo de cessar-fogo com o Hamas. O que você tem a dizer a respeito disso? Pois é, esse é mais um dos temas que nos mostra que a chegada do presidente Trump ao governo dos Estados Unidos, ela serve como um catalisador geopolítico. Eu chamo de catalisador porque é claro que as negociações que estavam sendo feitas com o Hamas e o governo Netanyahu, elas já vêm de meses. Não foram feitas agora só porque o presidente Trump vai assumir. Mas a ameaça que ele fez, dizendo que sugeria ao Hamas que devolvesse os reféns e entrasse no acordo antes dele assumir a Casa Branca, foi a mesma que foi feita, por exemplo, aos sírios, sobre a questão do Bashar al-Assad. Ou você acha que o Bashar al-Assad pediu o boné e foi para a Rússia, agora sim, de repente, do nada? E aí eu queria voltar ao assunto passado, Paulo. Eu sei que você, inclusive, até aconselho a nossa audiência a ver o programa de hoje, ao meio-dia, que eu vi que você fez, e detalhou, inclusive, algumas questões desse acordo que está sendo feito, quantos reféns, como é que vai ser o faseamento. Inclusive, eu li sobre toda uma estrutura de hospital que está sendo feito de apoio psicológico para esses reféns que serão libertos, para as famílias que receberão os corpos, né? Porque eu quero crer que grande parte já estejam, inclusive, mortos ali dentro da faixa de Gaza. Porém, eu queria voltar ao assunto anterior, porque essa mensagem que você está falando que reverberou no Oriente Médio, reverbera, inclusive, na Ucrânia. Todos sabem que Trump acabará com essa guerra da Rússia e da Ucrânia. De alguma forma, ele fará uma intervenção nessa situação, e nós veremos isso nos próximos meses. No Brasil também, Paulo, a não ida do presidente Bolsonaro foi um tiro no pé gigantesco. Eu costumo dizer que foi o segundo maior tiro no pé que foi dado no Brasil. Esta semana foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A primeira, obviamente, foi a questão do próprio vídeo em cima do Nicolas, que, na verdade, essa questão do Pix se transformou num grande tiro no pé do governo Lula, mas o segundo tiro no pé foi não deixar o presidente Bolsonaro ir a essa posse. E eu vou te dizer por quê. Ele fortaleceu a pessoa da senadora Michele Bolsonaro. Está eleita já. Se a Michele Bolsonaro estava sendo cogitada para ser uma segunda senadora no Distrito Federal, aí onde você mora, eu quero te dizer que essa decisão do Alexandre de Moraes elegeu a Michele Bolsonaro. E olha que eu nem a vi ainda. Agora você imagina quando ela chegar na cerimônia. Provavelmente a gente pode fazer essa projeção, uma mulher bonita, que sabe se colocar, se comunica bem, inclusive surpreendeu o próprio presidente Bolsonaro, quando foi a um evento ou dois e a viu falando numa igreja e ele falou, ele mesmo confidenciou, eu nem sabia que a minha mulher falava tão bem em público. E ela se mostra alguém com uma capacidade de comunicação surpreendente. Segunda coisa que nós não sabíamos é que o Alexandre de Moraes talvez tenha ficado com medo do Nicolas e dizendo assim, se eu libero o Bolsonaro, eles vão fazer um arraso nas redes sociais, vão botar ovo para tudo que é lado, vão dizer que o cabeça de ovo cedeu, então eu não vou ceder. Sabe o que aconteceu, Paulo? Hoje a comunidade internacional inteira sabe de tudo que está acontecendo no Brasil. Para você ter uma ideia, saiu no The Guardian, saiu na Associated Press, saiu no New York Times, na Reuters, até na Al Jazeera, em tudo que é lugar, no New York Times, todas as mídias, ou seja, o mainstream jornalístico mundial está reportando que o presidente Bolsonaro não vai,
porque foi impedido pela Suprema Corte. E com isso, você transformou a situação que o Alexandre de Moraes tinha ali meio sob controle somente do Brasil, ninguém falava sobre isso. Agora, todos sabem que no Brasil nós temos um presidente da República que está sendo detido por uma decisão política, já que ele não está condenado, como você colocou no início do programa. E mais do que isso, hoje o mundo já sabe que o Brasil tem quase 2.000 presos políticos, que tem exilados, quase 400 pessoas exiladas do país, pedindo asilo político em 4, 5 países, inclusive alguns europeus. Então você veja, Paulo, que foi um tremendo tiro no pé. E vou além, a terceira questão, Eduardo Bolsonaro. Eu estava ao lado do Eduardo Bolsonaro ontem, eu vi a foto que você colocou daquele evento, foi um curso que o Paulo Figueiredo fez para os políticos que estão vindo aos Estados Unidos para posse, para eles se prepararem para entender a conjuntura aqui dos Estados Unidos, para entender como que os Estados Unidos lidaram com esses 4 anos de governo Biden e por que a sociedade americana reagiu. Ele explica o que está acontecendo. E só que eu estava nesse curso quando o Eduardo Bolsonaro recebeu a informação de que o próprio Congresso fez uma publicação dizendo que Bolsonaro é um patriota, amigo dos Estados Unidos e deveria comparecer à posse do presidente Trump. Essa manifestação, sabe o que acontece, Paulo? Hoje o Eduardo Bolsonaro se transformou na principal liderança das relações exteriores da oposição no Brasil. Ele consegue rivalizar, ouso afirmar, que hoje Eduardo Bolsonaro consegue rivalizar, inclusive com Celso Amorim. Se nós temos um chanceler do governo, que é uma personalidade que faz todo aquele trânsito de informações, que não é o Mauro Vieira, que não é o oficial, hoje nós temos um deputado federal, filho do ex-presidente da República, que simplesmente tem trânsito no executivo e no legislativo da maior potência mundial. Então eu estou te dizendo uma coisa, o Alexandre de Moraes conseguiu eleger a Michelle, talvez tenha ajudado até a eleger o senador Eduardo Bolsonaro, e talvez até o Flávio Bolsonaro, que também estará lá, ou seja, também conseguiu transformar o Eduardo Bolsonaro numa liderança diplomática ou internacional, ou das relações internacionais, muito maior, porque ele estará na cerimônia representando o pai dele, e a Michelle ao lado representando o marido. Você tem ideia do que é isso, Paulo? Olha, tenho, e muita, né? O Eduardo Bolsonaro acabou se tornando uma espécie de porta-voz, né, do governo brasileiro agora, dentro da direita, e para mostrar o que verdadeiramente tem acontecido no Brasil. E fiquei feliz de você ter voltado no assunto, né? O acordo lá no Oriente Médio já saiu, está tudo certo, já é uma vitória também de Donald Trump, que muito provavelmente também receberá aí um Nobel da Paz, porque se ele conseguir acabar com a guerra na Ucrânia, com toda certeza ele será lembrado na cerimônia do Nobel. Mas o que chama atenção aí, Gerson, nessa questão é o que nós falamos ontem. Parece que a esquerda brasileira foi cega, está cega, não consegue enxergar o que todos nós conseguimos. Nós que estamos de fora de tudo isso, conseguimos ver o que essa gente não consegue. Não teria sido muito melhor ter liberado? Cara, vai para lá. A não ser que estejam planejando empreender Bolsonaro no iniciozinho de fevereiro, quando a PGR vai se manifestar sobre o pedido lá atrás, no finalzinho do ano passado, feito pelo ministro relator. Você lembra muito bem disso. Se a PGR diz e opina pela prisão e eles prendem, vai ser o outro, talvez o maior, o pior erro de toda a história da justiça brasileira. Vai ser, e de toda essa gente que está aí, porque vai ser uma pressão gigantesca caindo em cima do governo, né, e tanto do executivo quanto do judiciário. E quando a pressão, o chicote começar a estalar, a quem o governo brasileiro vai recorrer? Vai ficar ficando senadores aí dizendo soberania, soberania, gritando, nós somos um país soberano. Vai reclamar para quem? Vai reclamar para a ONU? Vai reclamar para a OEA? Vai reclamar para o Tribunal Penal Internacional? Vai reclamar para a China, para a Rússia? E os caras não conseguem enxergar isso.
Entendeu? Vão cair você... apanhando e gritando, que nem o pessoal na época que dizia o tempo todo que era ditadura, né, que os militares desciam um chicote e os caras estavam reclamando. Olha, uma vez eu te disse aqui antes da gente começar, naquela época só tinha problema quem dava problema. E os caras não conseguem enxergar isso. Eu conheço bem essa história, Gerson, dos dois lados. O meu trabalho de tese foi bem profundo com relação a esse período. Eu conheço demais dessa história dos dois períodos militares que nós tivemos, né? Ou seja, dos dois períodos que se chama de ditadura. Mas durante esse período todo nós vivemos maravilhosamente bem. Por quê? Porque não dávamos problemas. Essas pessoas que ficam buscando, pedindo revolução, aquela coisa toda, porque não estudaram, não conhecem a história. No programa de ontem nós falamos sobre isso. Não conhecem a história. A revolução que eles tanto pedem hoje, os jovens que são doutrinados nas universidades, essas revoluções, elas aconteceram já e duraram muito tempo ao longo de todos esses anos e não resultaram em absolutamente nada positivo. Nada. Era tudo utopia, falácia. E você veja que quando você coloca isso como uma possível estratégia ali da PGR junto com Alexandre de Moraes, se foi essa estratégia, eu quero te dizer que foi uma estratégia muito mal sucedida. E eu vou te explicar por quê. Se Bolsonaro tivesse sido liberado tranquilamente, sem barulho nenhum, e ele tivesse comparecido à cerimônia, ele seria mais um no meio daquela multidão. Não seria... talvez no Brasil, obviamente, haveria repercussão nas redes sociais, o pessoal fazendo chacota que o Bolsonaro foi para lá, esteve com Trump, mas no resto do mundo, Paulo, ele seria completamente ignorado. Por quê? Porque era mais um. Eu te digo mais, sabe o que o Trump fez? Quando tem as posses dos presidentes aqui nos Estados Unidos, não é comum você chamar chefes de Estado. Por quê? Porque você dificulta o trabalho do serviço de inteligência. O serviço secreto, ele dobra o problema quando você tem um chefe de Estado em Washington num dia tão complicado de fazer segurança como é o dia da posse. Então, não é comum. Sabe o que o Trump fez? Ele atropelou o serviço secreto e falou, não, mas eu quero convidar alguns. Ele convidou o presidente da Argentina, o Milei, convidou o presidente do Equador, o Noboa, convidou, obviamente, o presidente de El Salvador, convidou também a Meloni, convidou quem mais? De chefes de Estado. Convidou o presidente da Venezuela, porque a Venezuela tem um presidente eleito. Ele estará lá também, o Edmundo Gonzalez. E veja bem, e convidou o ex-presidente Bolsonaro. Ele estaria no meio de autoridade. Veja, ele convidou o presidente chinês, o Xi Jinping foi convidado para a cerimônia. Ele mandará o vice-presidente, não mandará um embaixador, não. Mandará o vice-presidente e o chefe da missão diplomática, não dos Estados Unidos, o ministro das Relações Exteriores da China. Então, veja que o Trump, ele fez toda uma articulação para mostrar ao mundo que há um pêndulo que estava exageradamente à esquerda, tocado por globalistas, neomarxistas, e ele vai puxar esse pêndulo para o bom senso, na direção à direita, é verdade? Sim, mas trazendo para uma posição de bom senso, seja na liberdade de expressão, seja na questão das políticas energéticas, seja na questão da Agenda 2030, seja nas questões de identidade, de equidade, e então, tudo aquilo que a gente via que a esquerda vinha impondo de pautas, ele agora trará para uma posição mais ao centro, mais de equilíbrio, que a classe média americana consegue entender como razoável. E isso vai reverberar no mundo todo, Paulo. Olha, eu falei que a gente estava com o tempo já estourado, mas agora a gente já estourou mesmo. Eu vou continuar, eu quero esclarecer mais uma coisa aqui, que é o seguinte, quando eu disse que quem tinha problema era quem dava problema, é uma verdade, porque você lembra que o governo da época não saía por aí andando pela rua? Não gostei daquele cara ali, assim, vamos prender. Botava no pau de arara e o chicote descia. Então, todo esse pessoal que a gente conhece, né, a gente tem histórico, né, de que eles davam um problema para o governo da época.
Então, como eles davam problema para o governo da época, davam problemas, eles acabavam também tendo problema. Veja que os anistiados da época, os que ainda estão vivos, estão hoje aí falando um monte de besteira, né? E recebendo do governo uma indenização pela lei da anistia. Recebe indenização que chega a R$33 mil mensais. É o caso da Dilma, é o caso de artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, Marieta Severo. E hoje, muitos desses artistas vão para os seus shows dizer não à anistia. Como é que pode isso? Então veja que as pessoas da época, a gente volta e meia, a gente fala disso, as pessoas que davam problema na época, eles, na verdade, não queriam o fim do que chamavam de ditadura. Não era um problema ideológico, e sim de caráter, porque, na verdade, ao que parece hoje, queriam a ditadura do proletariado, queriam a ditadura deles. E isso é o que a gente está vendo agora. E disfarçado, né, da pecha, vamos dizer assim, de defesa da democracia. E tentam passar para o povo que o mundo inteiro está contra a democracia do Brasil. Como é que pode estar o mundo inteiro enganado e apenas o Brasil está correto? Pois, de novo, essas autoridades que estão cegas, não estão enxergando os passos errados que estão dando, estão acabando levando para o mundo as informações que o mundo não tinha a respeito do que realmente acontece no Brasil. Você citou todos esses jornais de grande repercussão mundial, revelando a situação atual que o Brasil vive. Quem é o culpado disso? Quem é o culpado disso? Já estão chamando até de ultradireita. E tudo isso em busca da democracia. Então, como é que não conseguem provar para o mundo o que eles estão dizendo? Porque, na verdade, o que dizem é o contrário daquilo que o mundo está sabendo. E se o mundo está sabendo, é porque a verdade é mais latente do que a mentira. Correto, Gé? Só para a gente encerrar, eu estou vendo que você quer falar alguma coisa. Não, você está corretíssimo. E é importante a gente entender que esse fenômeno que você chama dessa incongruência, dessa, até de certa forma, falsidade ideológica de você negar que no passado você pediu anistia e agora você quer uma revanche em cima da direita, quando você teve a experiência no passado de ter a justiça vindo contra você por questões ideológicas, agora você quer fazer o mesmo com outro espectro político. Só que eu vou te dizer uma coisa, Paulo. Isso, no Brasil, está sendo experimentado debaixo de uma grande confusão ideológica. Por quê? Porque nós temos um grupo metacapitalista ligado ao globalismo que subsidiou a descondenação e a eleição de Lula. E esse grupo era o grupo ligado ao Biden, que foi derrotado. E agora sobe o grupo do Trump. Então isso já tira o apoio de Alexandre de Moraes, Lula e tantos outros, porque o Alexandre de Moraes ele recebeu esse pacote de censura, não foi gestado pelo governo Lula, isso veio daqui dos Estados Unidos, foi prontinho para lá. Universidades americanas falando sobre discurso de ódio, sobre necessidade de regulação das redes sociais, isso tudo que foi tentado aqui nos Estados Unidos e que agora está sendo revertido, no Brasil foi levado ao estado da arte com Alexandre de Moraes et caterva. Quando você cita a Carmen Lúcia, por exemplo, nós não podemos esquecer que a exceção que ela abriu foi feita quando ela mesma disse: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Ela falou isso no tribunal, ou seja, dizendo que a censura não teria vez. E, no entanto, essa obscenidade que a gente viu no Brasil, ela foi gestada fora do Brasil e financiada por gente muito poderosa. Aqui nos Estados Unidos está sendo revertido. Na Europa ainda não conseguiu ser revertido em todos os lugares. Lá tem muita gente achando que o Brasil está fazendo deveria também ser feito na Europa. Mas eu vou te dizer algo. Eu ouso afirmar que esse pêndulo vai modificar a Europa, vai modificar, obviamente, as relações aqui nos Estados Unidos. Isso vai chegar no Brasil também, Paulo. Nos próximos 2 anos, nós vamos ver a reversão
disso que você está dizendo, de pessoas gritando que não há anistia, sem qualquer condescendência, sem qualquer misericórdia, com brasileiros inocentes que estão pagando porque estão no meio dessa disputa política. Eu creio que isso vai acabar e esse lawfare que a gente está vendo aqui sendo desmontado, também vai ser desmontado no Brasil, se Deus quiser. É isso aí. Gerson, agora sim chegamos ao final de nosso programa. Muitíssimo obrigado. É sempre um prazer imenso conversar com você aqui no nosso programa. E mais uma vez, nós apenas fazemos análises e emitimos opiniões. Opiniões que são verdadeiras, né? São sinceras. A gente faz uma análise livre de qualquer tendência ideológica. Nós estamos, por mais que pareça, mas nós estamos mostrando a verdade. Estamos analisando os fatos. E diante de fatos, não há argumentos. Gerson, mais uma vez, obrigado. E nos vemos de novo na segunda-feira, um dia super importante para todos nós, hein? Segunda será a cobertura da posse de Trump. Eu tenho certeza que será um programa especial. Imagino que nós teremos muita coisa bacana, muitas imagens, assuntos para falar. Talvez seja um dos dias mais importantes do ano. Quem sabe seja um dia que vá transformar 2025. Até segunda, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Se segunda é um dia importante, é um dia de festa, mais importante ainda será a terça-feira, o Day One. Chegamos ao final de nosso programa. Muito obrigado pela companhia. Você que chegou até aqui, se ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço carinhosamente que se inscreva, porque isso nos ajuda bastante, é muito importante. E, se possível, comente. Comente porque é legal. É uma comunidade também muito forte. Muito obrigado. Tenham todos um excelente fim de semana. E segunda-feira está aí, logo na esquina. Um forte abraço e até lá.